Saudações da Igreja em Lessa da Palmeira para todos vocês, a paz do Senhor para com todos. E eu pensei que vinha aqui cantar. Não, é melhor não, porque se eu cantar, de certeza que metade da igreja vai embora e é melhor não. É um prazer estar com vocês aqui. Já não sei há quanto tempo é que... Foi para aí há um ano, sim, certamente. E dou graças a Deus por o Senhor nos dar esta oportunidade de podermos estar juntos novamente. E é sempre bom ouvir que há pessoas novas que visitam e que têm interesse em estar junto, conviver, estar em comunhão e poder sentir um pouquinho este espírito de estar em casa, não é? Quando normalmente eu viajo para o estrangeiro, inclusivamente as 2 vezes que estive no Brasil, senti isso mesmo. Podemos ser muito diferentes em muitas coisas, podemos falar até línguas diferentes, ter cores de pele diferente, até maneiras de cultuar diferentes, é curioso. No entanto, uma particularidade dos filhos de Deus e da Igreja do Senhor, onde quer que se reúne, é este sentimento de, quando estamos lá pela primeira vez, nos sentirmos em casa. Sentirmos que somos parte da família. E isso é muito bom. Para todos aqueles que nos visitam então hoje, que possam sentir, de facto, isso mesmo. Eu hoje queria compartilhar com vocês algo com base numa passagem que se encontra no Evangelho de João. Por favor, abram em João, capítulo 6. João, capítulo 6, e vamos ler um trecho que se encontra desde os versículos 22 até ao 35. João, capítulo 6, versos 22 até ao 35. Deixem-me só fazer, antes de fazermos a leitura, fazer uma ou outra consideração. Quando nós olhamos para a forma pela qual o Senhor Jesus fazia passar a sua mensagem, quer se estivesse apenas com os discípulos ou estivesse diante de multidões, como aconteceu muitas vezes, quer ele inclusivamente estivesse diante de algum grupo de pessoas menos bem intencionadas que procuravam de alguma forma apanhá-lo em alguma tramóia, em alguma armadilha, mesmo falando para esses, é curioso e é extremamente gratificante saber e verificar, quando olhamos para os Evangelhos, que a linguagem do Senhor era muito simples. Que aquilo que o Senhor Jesus diz é, do ponto de vista da essência teológica, deixem-me usar estas expressões, muito forte, mas a linguagem é de uma simplicidade tremenda. O Senhor Jesus tinha a consciência de que, ao falar para determinado tipo de audiência, ele não podia usar de muita eloquência, palavras muito difíceis, inclusivamente fazer recurso de alguns conceitos relacionados com o judaísmo, com as tradições, a religião judaica. Apesar de estar a falar para judeus, ele usava as coisas do dia a dia. É incrível. E é por isso que nós hoje, com todo o conhecimento que temos, com todo o historial que temos em relação à literatura, em relação à linguagem, nós podemos dizer que não houve nenhum outro comunicador como o Senhor Jesus. É impressionante. E por isso a mensagem que ele dava tinha, por causa da sua essência, aquilo que comunicava, e o modo como comunicava, um impacto tremendo nas pessoas que o ouviam. E é curioso que os apóstolos e os discípulos, depois do Senhor Jesus ascender de novo aos céus, e eles ficarem com o Espírito Santo guiando-os naqueles primeiros passos da igreja, eles usaram da mesma linguagem, eles usaram do mesmo método, e por isso a igreja cresceu exponencialmente durante aqueles primeiros 1, 2, 3 séculos. Vamos olhar para um texto onde o Senhor Jesus
usa também uma linguagem bastante simples. Ele faz recurso de figuras de linguagem como metáforas, parábolas, o comum, para que as pessoas pudessem de alguma forma perceber melhor aquilo que ele estava a dizer. E diz assim o texto, João capítulo 6, versos 22 a 35. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando é que chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Até aqui, a palavra do Senhor. Esta é a primeira de várias ocasiões em que Jesus se identifica como eu sou. Começando algumas frases exatamente com esta expressão, eu sou. E é curioso que todas elas acontecem no Evangelho de João. Para além do eu sou o pão da vida, aqui neste texto, Jesus identifica-se desta mesma forma, por exemplo, em João capítulo 8, verso 12, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Ainda no capítulo 10, no versículo 11, na sequência daquilo que ele diz, eu sou a porta, ele diz: eu sou o bom pastor. Em João, ainda no capítulo 10, versículo 36, eu sou o Filho de Deus. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E em João capítulo 15, verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus reivindica com esta expressão uma coisa que é particularmente sua: a divindade. Quando ele começa cada uma destas frases dizendo eu sou, para as pessoas que o estavam a ouvir, ele está a usar a expressão, mesmo que estivesse a falar naquela altura no grego ou em aramaico, que era uma língua que o Senhor Jesus dominava e falava muitas vezes, ele está a remeter esta expressão, o eu sou alguma coisa, para algo que tinha sido dito por Deus Pai lá no Velho Testamento. Em Êxodo capítulo 3, não abram, vocês conhecem a história, lemos acerca do episódio quando o Senhor chama Moisés para regressar ao Egito e libertar o povo que clamava por liberdade, por libertação. E quando Moisés está lá no deserto a apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro, ele em alguma altura lá no monte fala com o Senhor aparece-lhe falando através de uma sarça ardente, um arbusto que ardia, mas que não se consumia. E nessa altura o Senhor diz a Moisés: Moisés, eu quero que tu regresses ao Egito para libertares o meu povo.
O povo que é o teu povo. E se vocês conhecem a história lá em Êxodo capítulo 3, Moisés começa a dar uma série de desculpas. Primeiro ele começa por dizer: Senhor, de certeza que sou eu? Não te enganaste? Não será no monte ao lado? Deve haver lá alguma pessoa que tu queiras usar melhor do que... Porque eu sou muito fraco. E o Senhor renova a sua proposta, a sua chamada, dizendo: és tu. Senhor, de certeza que sou eu nem sei falar. Alguns entendidos dizem que, chegam a sugerir que Moisés era gago. É curioso. Talvez ele tinha algum problema em expressar-se. Talvez ele tivesse algum problema em comunicar. Talvez ele tivesse algum problema em, enfim, engendrar uma frase de princípio ao fim. Talvez fosse esse problema. E ele diz: Senhor, eu não consigo, eu não sei falar. E o Senhor disse: não te preocupes. O teu irmão que já lá está, tu vais encontrar-te com ele e ele vai falar por ti. Eu não sei se vocês já leram o livro do Êxodo todo, e das ocasiões em que Moisés e Arão comparecem diante de Faraó, sabem quem é que fala a maior parte das vezes? Moisés. É curioso. E por isso o Senhor diz a ele: não te preocupes, tu vais ter o teu irmão, ele vai falar por ti e a mensagem vai passar. Mas Moisés continua: Senhor, vai ser difícil. Aquele povo, o povo judeu, quando eu chegar lá, mesmo sendo um deles, quando eu me apresentar, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que vou em nome de quem? E é nessa altura então que o Senhor se identifica. Desta forma, ele diz: quando chegares diante do povo de Israel e eles quiserem saber quem te enviou, tu vais dizer: o eu sou me enviou. E esta é a forma como Deus, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, se identifica no Velho Testamento. E é exatamente esta expressão que o Senhor, reivindicando para si a divindade, que é sua também, no Novo Testamento, ele começa todas estas frases dizendo: eu sou. Em qualquer uma destas ocasiões em que Jesus se identifica como o eu sou, ele apresenta um tipo de relacionamento particular com alguma necessidade espiritual. Por exemplo, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, esta expressão foi declarada por Jesus por causa da necessidade que os discípulos, os ramos, tinham de permanecerem nele. Ele naquele contexto chega ao final do seu discurso do eu sou a videira verdadeira, dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Então era por causa de estar ligado, a necessidade de os discípulos estarem sempre ligados, sempre em comunicação, sempre em oração com a videira, que Jesus apresenta esta expressão: eu sou a videira. O contexto do texto que nós lemos aqui diz-nos que Jesus atingira o pico da sua popularidade. As multidões iam de um lado para o outro só para estarem com ele. Seguiam-no para onde quer que ele fosse. E, acima de tudo, estavam à procura de fazê-lo rei. E para fugir a esse desejo da multidão, Jesus retirou-se sozinho para o monte, atravessando depois o mar, já de noite, em direção a Cafarnaum. Foram estes, muito provavelmente, que, desiludidos com os gestos e palavras que Jesus teve depois, aqueles que nós lemos, o abandonaram. Em João capítulo 6, capítulo que nós lemos, mas no verso 66, lemos que muitos abandonaram Jesus. Quando ouviram o que ele disse em relação ao pão da vida: eu sou o pão do céu, e a simplicidade da mensagem do Senhor, deixem-me dizer, eles acharam que o discurso era muito duro, não o podiam suportar. E diz a palavra de Deus, João, o evangelista, diz que muitos o abandonaram. Jesus virou-se para aquele círculo mais íntimo dos discípulos e disse: e vocês também quereis ir embora? E houve alguém que respondeu, lembram-se quem? O suspeito do costume. O Pedro era sempre o primeiro a falar. Ele era o comando do grupo dos discípulos. Sabem o que são os comandos? São aqueles que fazem primeiro e pensam depois.
E Pedro era um pouquinho assim. Mas aquilo que ele disse era muito bem medido e muito bem pensado. Porque quando o Senhor Jesus perguntou: e vocês, também vocês querem ir embora? Pedro respondeu: para quem iremos nós, Senhor? Tu és o único que tens as palavras da vida eterna. Aquela sabedoria num homem muitas vezes furibundo, que reagia às vezes a quente, sem medir muito bem as palavras. Quando ele diz isto, é de facto de uma profundidade tremenda. Jesus era de facto aquele que tinha as palavras da vida eterna. Agora, deixem-me dizer o que eu queria compartilhar com vocês esta tarde acerca desta passagem que nós lemos. Esta passagem demonstra não só aquilo que eu disse, a simplicidade da mensagem de Cristo, mas demonstra também muitas vezes aquilo que as pessoas querem de Cristo. Deixem-me ilustrar a simplicidade da mensagem de Cristo. Daqui a cerca de 2 meses, um pouquinho menos, vamos ter o neto do falecido Billy Graham, talvez o evangelista, o maior evangelista do nosso tempo, falando na Super Boca Arena. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum vídeo, que mais não seja no YouTube, de uma campanha evangelística, de uma pregação para um estádio inteiro, e Billy Graham fez isso muitas vezes. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir alguma mensagem evangelística dada pelo Billy Graham. É de uma simplicidade assustadora. Às vezes nós pensamos que para pregar o Evangelho e para passar a mensagem da salvação, através de alguma passagem no Evangelho, nós temos que rebuscar ali alguns argumentos e temos que apresentar a coisa assim muito bonitinha para ser cativante. Billy Graham costumava começar muitas das suas mensagens dizendo: Deus ama-te. Podes ser quem és, podes ter chegado aqui como o pior assassino, a pior pessoa do mundo. Deus ama-te. E tudo começava assim, nesta simplicidade. Muitas vezes usava apenas um versículo. E de um poder que o Senhor usava através daquele homem, que muitas pessoas, eu cheguei a conhecer algumas pessoalmente, que se tinham convertido em campanhas evangelísticas daquele homem. Jesus era assim, de uma simplicidade na sua linguagem, na transmissão da verdade espiritual, na transmissão da sua própria pessoa. Ele era de uma simplicidade tremenda. Mas outra coisa que nós vemos aqui, como eu disse, é que vemos também aqui que tipo de pessoas muitas vezes, de um modo errado e interesseiro, buscam a Cristo. E é motivo para a nossa reflexão hoje. Então, meditem comigo. O primeiro grupo de pessoas que buscam o Senhor muitas vezes de uma forma errada e que está aqui ilustrado são os materialistas. Muitos dos seguidores iniciais de Jesus esperavam que ele fosse o Dom Sebastião lá do sítio. Para aqueles que estão menos familiarizados com a nossa cultura, com a nossa história, eu não sei se sabem quem é Dom Sebastião. Dom Sebastião foi um dos reis mais novos que nós tivemos, e que quando subiu ao trono trouxe muita esperança à nação, uma nação que naquela altura se expandia por causa das rotas marítimas, as especiarias que vinham das Índias, também o facto de termos descoberto o Brasil, e a expansão que estava em curso. Mas havia ali uma coisa, um espinho ali na nossa cultura, que era África. Os portugueses achavam que nós tínhamos que dominar a África, principalmente o norte da África. E já tínhamos tido algumas incursões lá, as coisas não tinham corrido bem, e Dom Sebastião trazia aquela atravessada aqui e disse: não, nós temos que... Luís Vaz de Camões, nos Lusíadas, exalta a figura do velho do Restelo. O velho do Restelo era um velhote com alguma capacidade, entre aspas, profética, e que dizia naquele tempo: mas para que é que nós vamos para a África? Não há lá nada. Não há nada benéfico e nós vamos sofrer lá. E apesar do velho do Restelo ter ficado na nossa cultura como
aquele tipo de pessoas que está sempre a contrariar, sempre a dizer que não, sempre a puxar para trás, ele tinha razão. Porque Dom Sebastião foi para lá e num lugar chamado Alcácer Quibir levámos uma tareia dos árabes e Dom Sebastião desapareceu. Nunca ninguém viu o seu corpo. A sua armadura foi exposta pelos muçulmanos, mas nunca ninguém viu o seu corpo. Daí que surgiu a lenda de que um dia o Dom Sebastião iria regressar a Portugal como salvador da pátria, iria surgir, não era de qualquer maneira, quer dizer, não ia surgir aqui na Aforada, a sair de um barco de pesca, nada disso. Iria regressar numa manhã de nevoeiro, naquelas terras beirãs, e iria aparecer como o herói, e sabem, isto alimentou, durante o século XVII, muito a nossa cultura. E hoje usamos isso como figura de, sempre que precisamos de alguém que nos safe, politicamente, precisamos de um Dom Sebastião. Os judeus pensavam que Jesus era o Dom Sebastião para uma situação que viviam terrível. A ocupação romana, a exploração por eles, falta de independência, os costumes ameaçados. Eles ansiavam pelo Messias, este Messias profetizado lá no Velho Testamento, que nunca mais chegava. Mas para eles, este Messias tinha que ser um militar, tinha que ser um político, tinha que ser alguém que aparecesse montado num cavalo e que com uma espada de fogo desbaratasse os inimigos todos. Era este o Messias que eles queriam. Era este o rei. E quando começaram a tomar conhecimento daquilo que Jesus dizia, que era revolucionário, dos sinais que fazia com poder, com autoridade, eles pensaram, é este. E nós estamos garantidos, porque nunca mais nos vai faltar nada. E depois, quando muitos destes estão diante do Senhor, e a barriga estava a dar horas, roncava, muita fome, e o Senhor Jesus disse, como é que nós vamos alimentar esta gente toda? Os discípulos disseram, Senhor, nem pensar, nós primeiro não temos dinheiro para isto tudo. Não há restaurantes na zona. O melhor é despachar esta gente toda, eles que vão à sua vida, que vão pelas aldeias e que comam lá qualquer coisa. O Senhor Jesus teve compaixão desta gente. Mandou sentar. E lembram-se, havia um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor orou e multiplicou. E alimentou aquela multidão toda, e ainda sobrou comida. E esta gente, depois de ver isto, diz, é este o rei que nós queremos. Para quê? Nós não precisamos de nem continentes, nem intermarchés, nem nada. Nós não precisamos desse nada. Temos comida garantida, basta um pouquinho, ele ora e pá. Nós não precisamos trabalhar, basta seguir, e para onde ele for nós vamos. Ele foi para o outro lado do mar, vamos embora, vamos aí agarrar uns barcos e vamos embora. E foi isto que eles fizeram. Andavam atrás do Senhor exatamente porquê? Porque queriam satisfazer as suas necessidades, eram materialistas. E sabem como é que nós sabemos disto? Porque se lêssemos só uma parte do texto que lemos, nós até poderíamos pensar, as pessoas estavam bem intencionadas. Não, o Senhor conseguia ler as suas mentes, os seus corações. E quando eles chegam perto dele, ele diz, eu sei porque é que vocês andam atrás de mim. Não é porque vocês viram os meus sinais, não é porque vocês estão muito interessados naquilo que eu vos tenho para oferecer espiritualmente. O que vocês querem é um almoço de borla, um jantar de borla, um pequeno almoço de borla, um jantar de... Eu sei porque é que vocês estão atrás de mim, vocês são materialistas. Sabem, faz lembrar algo que acontecia no tempo do Senhor Jesus. Uma coisa que os romanos inventaram. Os romanos, em determinada altura, inventaram aquilo que chamaram o pão da paz. Não sei se vocês já tinham ouvido isto. Se vocês viram o filme O Gladiador, viram o filme O Gladiador com Russell Crowe, há lá uma cena na arena, no Coliseu de Roma, em que antes das festas começarem, dos jogos começarem lá no Coliseu, carroças cheias de pão são atirados para a multidão. E isto acontecia muitas vezes em todo o Império Romano, até mesmo aqui na Península Ibérica, onde havia a Ibéria e a Lusitânia, havia aquilo que os romanos chamavam o pão da paz. O que era o pão da paz? Era uma forma de calar os rebeldes,
de amansar aqueles que se opunham ao Império Romano. Era uma forma de dizer: olha, tomem lá pão e calem-se. Só que a história revelou que o resultado foi exatamente o contrário. Sabem porquê? Porque hoje as pessoas recebiam um pão, amanhã queriam picanha, e depois querem uma feijoada brasileira, e depois querem caviar, champanhe. E por isso aquele pão da paz não surtiu efeito. E era isto que estas pessoas queriam de Jesus. Queremos coisas materiais. Jesus, tu és o rei que nós queremos colocar no trono, porque tu nos vais garantir que nós não vamos ter mais necessidades nenhumas. É um pouco como algo que... eu penso que a minha esposa, a Betinha, estava comigo nessa altura. Nós visitámos, há uns anos atrás, um casal nos Estados Unidos, muito nosso amigo, que viveu aqui também em Portugal durante muitos anos. E eles vivem numa zona no estado de Nova Iorque, perto da fronteira com o Canadá, numa pequena localidade, e a casa deles está construída, deste lado tem a estrada principal, a casa está construída na encosta, e para trás é floresta, só floresta, montanha e floresta. Muitos animais. Ela já chegou a mandar fotografias de ursos, de veados, de linces. Não era eu que vivia ali, de certeza. Mas uma coisa curiosa na casa deles é que eles tinham, nessa parte virada para a floresta, um alpendre muito grande, com uma vedação, e em cada um dos cantos ela tinha colocado daqueles comedouros para pássaros, onde se colocam as sementes. Mas aquilo era capaz de levar para aí 1 quilo de sementes. E então houve uma altura em que aquilo era primavera, acho que era primavera, já antes do verão, e então ela colocou lá 1 quilo de saco de sementes num daqueles comedouros. E então fomos todos para casa, devagarinho, fechámos a porta, na janela corremos as cortinas, mas ficámos a observar. Vocês não imaginam a quantidade de pássaros, de todas as raças, todas as cores, que vieram para comer, de bicar aquilo tudo. Ao fim de um dia, aquilo desapareceu. E não houve possibilidade de repor, porque a senhora não tinha mais para pôr. No outro dia iríamos comprar na cidade mais uns quilos e colocar lá, porque ela gostava de fazer aquilo. Mas sabem, na manhã seguinte, quando ainda não tinha nada de comida lá, os pássaros voltavam. Porquê? Porque é de graça. E isto ilustra bem o sentimento daquelas pessoas que queriam seguir a Cristo. Sabem, infelizmente hoje ainda há pessoas assim, cuja intenção em, de alguma forma, se relacionarem com Cristo é desta: Senhor, eu estou contigo porque eu sei que tu me vais dar alguma coisa. É um pouco lidar com o Senhor como se estivéssemos a lidar com um multibanco. Precisamos de dinheiro? Simples. Tens no bolso? Não. Tens cartão? Colocas na máquina, digitas um código, selecionas a quantidade, 20 euros, e sai uma nota. Impressionante. É óbvio que é preciso ter dinheiro na conta, não é? Mas por vezes nós pensamos ou há pessoas que pensam que o tipo de relacionamento com Jesus é este. É alguém que está lá para satisfazer as minhas necessidades materiais. E é por isso que nós chamamos a este tipo de pessoas que lidava com o Senhor nesta primeira fase do nosso texto como alguém materialista. O Senhor Jesus dá-lhes a resposta no versículo 27, olhem para lá novamente, diz: trabalhai não pela comida que perece, aquela que podem colocar em cima da mesa, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Senhor o selou. Então, materialistas, mas não satisfeitos com a resposta que o Senhor Jesus lhe deu, outras pessoas revelam uma outra faceta das pessoas que vão à procura de Jesus,
de um modo errado, é óbvio. E para além dos materialistas, nós temos os legalistas. Os legalistas, depois de Jesus ter denunciado as intenções dos outros, de materialismo, perguntaram-lhe, então o que é que nós faremos para executar as obras de Deus? Por outras palavras, dá-nos alguma coisa para nós fazer, que nós fazemos, e então aí nós vamos agradar a Deus. Se não podiam obter novamente um almoço de borla, e se Jesus não era o garante material para a sua vida, então que lhes desse uma lista de regras para eles cumprirem e para dessa forma tentarem agradar a Deus. Por outras palavras, eles estavam a dizer, bom, já que tu não podes ser aquele que vai suprir as nossas necessidades materiais, olha, dá-nos religião. Dá-nos religião. E nós vamos tentar cumprir todas essas regras e certamente, se as cumprirmos, vamos ficar perto de Deus. Mas sabem, Jesus não veio a este mundo para criar uma nova religião. Vocês seguem uma religião? Vocês seguem uma religião? Eu não. Eu sigo a Cristo. E Ele não veio para me oferecer uma religião. Ele veio ao mundo para me oferecer um relacionamento com Ele. E por isso eu tenho um relacionamento de pai para filho, de alguém que estava perdido e foi salvo por Ele. Esse é o relacionamento que eu tenho com o Senhor Jesus. Porque foi isso que Ele veio trazer. É isso que Ele continua a oferecer aos seres humanos. Mas há pessoas que acham que isso é demasiado fácil. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas ao longo da minha caminhada com Cristo, muitas vezes quando tive que partilhar o Evangelho com algumas pessoas, e lhes disse basicamente aquilo que Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 dizem: sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não é algo que venha de vocês, é um dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se possa gloriar. Eu consegui atingir a minha salvação. Fui eu que trabalhei para a minha salvação. Ninguém pode dizer isto, porque é uma oferta, é uma dádiva de Deus. Quando nós dizemos isto às pessoas, que a única coisa que têm que fazer é crer em Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, aquele que os substituiu para pagar o preço do pecado na cruz do Calvário, as pessoas acham que isso é demasiado simples. Já aconteceu com vocês? Pessoas dizerem, não, é assim tão fácil. É assim, não é preciso fazer mais nada. Não, Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo em nosso lugar. As pessoas acham que isso é demasiado simples. E é. De facto é. Nós é que complicamos. Sabem uma coisa interessante que todos vocês poderão constatar nas igrejas ditas evangélicas? Bem, eu não diria todas, mas igrejas locais como esta. Uma coisa eu vos garanto, que ao entrarem pelaquela porta, não vão ver nenhuma placa colocada na parede, a não ser aquelas que são em honra dos servos e das servas que trabalharam e que serviram ao Senhor e que nós quisemos honrar, recordando-os assim. Para além dessas placas, não vai haver nenhuma placa, por exemplo, ali naquela, mais ao fundo, não vai haver lá nenhuma placa dizendo regras para pertencer a esta família. Ser boa pessoa. Usar gravata. O Jorge era o único que se safava aqui hoje. Ter cabelo grisalho. O Jorge está a ganhar a todos nesta altura. Obviamente eu estou a exagerar. Estou a ironizar. Mas não vemos. Porque não há. Quando as pessoas querem religião, o Senhor Jesus responde com o versículo 29. A obra de Deus é esta. Só há uma coisa a fazer. Querem uma lista de coisas que têm que fazer? Só há uma. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, que creiais em Cristo.
Quando o carcereiro de Filipos, vendo, se recordam do episódio lá em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas estavam presos na masmorra, cantavam e oravam, lembrando os salmos, e atingiram com aquela mensagem toda a gente, inclusivamente o carcereiro. Mas naquela noite houve um tremor de terra, as paredes caíram, as correntes foram quebradas e toda a gente podia ter fugido. O carcereiro que tomava conta deles, vendo aquele espetáculo, sabia que, deixando fugir os prisioneiros, as autoridades romanas iam pedir a sua vida em troca. Era assim que funcionava. Então ele agarrou na espada e, como bom samurai, ia fazer harakiri, ou outra coisa como é que eles chamam, não é? Ia matar-se. Vou poupar o trabalho aos meus superiores romanos. Mas lá do fundo, entre a penumbra e o pó, muitas vezes, ele ouviu a voz de Paulo dizendo: não faças nada porque nós estamos todos aqui. Ao dizer aquilo, o coração daquele homem foi tocado de tal maneira que, depois de ouvir aquilo que tinha ouvido durante toda a noite, durante o tempo de prisão daqueles dois, e de ver que ninguém tinha fugido quando o podiam ter feito, ele perguntou, lembram-se, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo respondeu, vai à igreja da Lumiara, tem lá uma placa no fundo que diz, tem lá uma série de regras para tu... Foi isso? Lembram-se do que é que foi dito? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a obra que Deus deseja que cada um de nós possa fazer na sua vida. Não é cumprir regras, não é cumprir os preceitos de uma religião, nada disso. É olhar para Cristo, confiar na sua obra e confiar na sua pessoa e ser salvo. Por isso, para os legalistas, o Senhor Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Mas depois, ainda não satisfeitos com isto, e para terminarmos, para além dos materialistas e dos legalistas, ainda faltavam os sensacionalistas. Não satisfeitos com a resposta de Jesus, alguns voltaram à carga no versículo 30, exigindo um sinal. Porque de outro modo, não tinham como crer em Cristo. Senhor, mostra-nos um sinal, dá-nos alguma coisa com poder para nós vermos e assim nós vamos crer em Ti. Reparem, eles tinham acabado de presenciar um milagre como nunca tinham visto antes. 5 pães, 2 peixinhos e alimentaram uma multidão de milhares e ainda sobrou comida. E ainda pediam um sinal. Impressionante. Estes sensacionalistas revelaram algo muito comum na cultura e religião dos judeus, o chamado síndrome de Tomé. Sabem qual é o síndrome de Tomé? Ver para crer, exatamente. Sem ver, eu não posso crer. O Senhor Jesus apareceu aos discípulos, já ressurreto. Ficaram impressionados, mas depois dele se ausentar, ficaram felizes. Tomé não estava com eles. Quando Tomé chega perto deles, eu imagino eles a pegarem em Tomé ao colo e a levantarem. O Senhor esteve aqui! E ele ali aos saltos e quando cai no chão disse, não. Eu não... Isto é muito difícil. Eu vi, com estes 2 olhinhos que a terra há de comer. Eu vi o Senhor a ser crucificado lá. Eu ouvi ele a dar o último suspiro. Eu ouvi-o a dizer, está consumado. Eu vi a colocarem-no enrolado em lençóis, lá no sepulcro. Eu ouvi a pedra a fechar. Se eu não vir e não tocar nas feridas, eu não creio. E vocês conhecem a história, não é? Na ocasião seguinte, o Senhor Jesus aparece e Tomé estava lá. Jesus não perde tempo. Ele é pragmático e vai direto ao assunto. Chega perto de Tomé e diz, Tomé, vê e toca. A palavra de Deus não diz, mas eu acho que Tomé caiu de joelhos diante do Senhor e tem aquela expressão que os testemunhas de Jeová não gostam muito. Ele diz, Senhor meu e Deus meu.
com letra grande. Mas os judeus continuavam com este síndrome de Tomé, ver para crer. O apóstolo Paulo faz referência a isso em 1 aos Coríntios, logo nos primeiros capítulos, quando diz: os judeus buscam sinal, os gregos sabedoria. E quando os judeus olharam para a cruz, não viram ali um sinal, viram escândalo e não aceitaram. Mas os judeus precisavam de um sinal. Os sensacionalistas são aqueles que acham que a única forma de reconhecerem Jesus e serem reconhecidos por Ele é através da excentricidade espiritual, da exuberância no louvor, dos milagres, dos sinais, porque de outra forma não vão crer. São aqueles que hoje em dia querem permanentemente viver com as emoções ao rubro. Se o ritmo ou o volume da música não forem suficientemente altos, depressa sairão para os procurar noutra igreja. São aquelas pessoas que se acham que o aleluia do culto, e graças a Deus porque nós podemos dizer aleluia, é um grito de vitória para com o Senhor. Mas há muitas pessoas que acham que, se calhar, o aleluia que o Jorge disse é baixo demais. Devia ser mais alto, mais estridente. Então não chega e vão procurá-lo noutro sítio. São as pessoas que acham que o único lugar onde podem ter um encontro com Deus é um lugar onde haja show, luzes, fumo. E se não encontrarem isso, não serve. São aqueles que estão à procura das sensações. São as multidões que têm um apetite insaciável pelo êxtase, esquecendo que Jesus sempre buscou relacionamentos com base na humildade, na simplicidade e na sinceridade. A multidão referiu-se ao milagre do maná do deserto, enviado por Deus para o alimento do povo de Israel. Os judeus chamaram-lhe o pão do céu. Mas Jesus informou-os que o verdadeiro pão do céu era Ele. Jesus era o sinal que eles exigiam. Ponto final. Em conclusão, sem compreenderem o sentido espiritual das palavras de Jesus, pediram-lhe que lhes desse daquele pão para sempre. Jesus rematou dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, verso 66, que eu já referi há pouco, mostra-nos que há uma grande diferença entre o que as pessoas querem de Jesus e aquilo que Jesus é realmente. Vou repetir. João capítulo 6, verso 66, que nós não lemos, mostra-nos que há uma grande diferença entre aquilo que por vezes as pessoas querem de Jesus e aquilo que Jesus realmente é. Porque esse versículo diz-nos que muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele. Irmãos e irmãs, que nós possamos ser conhecidos como o apóstolo João diz na sua primeira carta, se não estou em erro, que nós sejamos conhecidos como aqueles que em todo o tempo andavam com Jesus. Andas com Jesus? Porquê? Por causa das sensações? Por causa das coisas materiais? Porque queres cumprir algum preceito legal? Religioso? Não. Anda com Jesus, pura e simplesmente, porque Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus. Que o Senhor nos abençoe.